Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo Vinci Logística, fundo de investimento imobiliário. Então, a gente vai ver qual foi a performance do fundo neste mês de agosto, né? Tem uns 2, 3 meses aí que a gente não fala do fundo aqui no canal. Vamos ver aqui então o que tem de novidade aí no fundo, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, é muito importante pra gente, tá? Inclusive, deixe nos comentários aí suas sugestões de vídeo, tá bom? E também compartilhe com a gente se você é cotista do VILG11, qual o percentual da sua carteira. Hoje eu sou cotista do VILG11, em torno de 4% da minha carteira DeFi está alocado no VILG11, minha terceira posição em imóveis em fundos de logística. Bom, vamos lá então. Esse relatório, inclusive, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar e fazer uma leitura. E também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram e converse com outros investidores. Algumas informações para quem não conhece o fundo. Então, é um fundo de logística, segmento de atuação, segunda classificação Ambima, tá? Fundo que é gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust. Tem desde dezembro de 2018, código de negociação na bolsa VILG11. É para investidores em geral. O valor de mercado encerrou agosto a 103,96 e o valor patrimonial 111,87. Teve uma queda aí nesse mês de agosto, né? Uma queda aí bem grande. A gente vai ver qual foi a performance de rentabilidade do fundo mais para baixo. O fundo tem quase 15 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100, como a gente verifica aqui, né? E tem mais de 164 mil cotistas, 164.500 cotistas, e eu sou um deles, como eu falei. Então, se você é também, se inscreva aí no canal e acompanhe com a gente o VILG11, tá? Fundo aqui que tem taxas variadas de administração de acordo com o valor de mercado, tá? Fundo que é um fundo com mais de 1 bilhão de valor de mercado, então pagando aqui 0,75% e também prevê uma taxa de performance de 20% daquilo que exceder, né, essa rentabilidade exceder IPCA mais um spread aí de 6%. Esses cálculos normalmente não vêm dentro dos relatórios gerenciais, fica um pouquinho difícil acompanhar essas taxas de performance. Bom, destaques aqui do mês 60, ele destaca aqui o número, né, é o número de meses, né, do novo contrato lá no Caxias Parque, localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aqui perto da minha casa, inclusive. É uma nova locação aí de 60 meses, né? A empresa do setor de transporte logístico vai ocupar mais de 1.200 metros quadrados até setembro de 2028. E com isso, né, 78% dos contratos vence a partir de 2026 somente, né? Esse novo contrato é assinado e o prazo de vencimento médio dos contratos agora aí está em 4,2 anos, aumentando aí o prazo de vencimento médio dos contratos. Aqui nos comentários do gestor ele fala sobre o cenário macroeconômico. Eu vou deixar essa parte para você baixar o relatório que eu vou deixar para você aí, para você baixar diretamente no site da B3, né? Vai baixar direto aí em PDF, você vai poder fazer uma leitura aqui da visão de mercado aí do pessoal da Vinci, tá? Essa parte aqui então é o Caxias Park, ó, são esses três grandes galpões aqui, né? Um pequenininho, mas os dois outros gigantescos, né? Aqui em Caxias, grande polo ali industrial. Então, o fundo aí locando para a empresa de transporte, né? E já está um outro aí já alinhado para o galpão 2, né? Esse galpão aqui, G2, com a mesma quantidade aqui de área bruta locável para alocar, né? Está formalizando um contrato aí com mais uma empresa para reduzir, inclusive, a vacância do fundo, né? E no momento a taxa de ocupação do ativo é de 36%. Ele é que é o responsável para a maior vacância aí do fundo, né? Então, é fundo aí voltado aí para a ocupação, principalmente aqui do Caxias Park. Retrofit da iluminação do BTS Kremer, finalizou aí em agosto, né? Concluiu o retrofit de iluminação aí, fundo melhorando, né? Modernizando os imóveis, né? Fazendo a gestão ativa. E dentro da performance do fundo, a gente verifica aqui o resultado com imóveis foi de 11,8 milhões de reais, né? A gente verifica o resultado financeiro negativo por conta das despesas financeiras do fundo, né? Das alavancagens, dos financiamentos dos imóveis. Aí, atualmente, acho que tem 3 financiamentos, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que consome um pouquinho aí, né? O resultado financeiro do fundo.
Taxa de administração e gestão e escriturador, um pouco mais de R$ 1.100.000. Valor também alto, né? Porque é com base no valor de mercado do fundo, né? E o resultado recorrente então foi de R$ 10 milhões. Um pouquinho mais para baixo aqui o resultado final, 10 milhões de reais praticamente, né? 10,1 milhões. Rendimento distribuído R$ 10,5 milhões, o fundo utilizando aí 3 centavos ou pouco mais de 400 mil da receita acumulada, resultado acumulado não distribuído, e manteve os 70 centavos de distribuição observada aqui desde maio. Tá? O fundo mantendo ali a meiuca, né, da estimativa de rendimentos, né, que atualmente, né, está aqui entre 65 e 72 centavos, o fundo mantendo aí uma distribuição de 70 centavos, o que deve manter aí para o terceiro trimestre. Né? Mais para baixo que a gente verifica a rentabilidade, então, que teve um impacto maior, né? Esse foi um impacto maior aqui, foi um impacto negativo em agosto, o fundo teve uma rentabilidade negativa de 4,9%, e o rendimento foi de 0,6%, teve uma rentabilidade bruta então de 4,2% no mês de agosto, e fixo foi positivo, né? Então por isso que destoou um pouquinho aí dos outros fundos, tá? E eu não vi nenhuma justificativa aqui, né? Nada em relação ao portfólio, tá? Nada em relação ao portfólio, inclusive o que teve foi uma nova alocação, né? Então, para mim não teve nenhum fator aqui negativo, né? Pode ter sido algum fundo aí vendendo muitas cotas, né? E acaba derrubando isso aí no mercado também, né? Bom, aqui a gente verifica que o volume médio de negociação teve um pouquinho de aumento, né? Então nem sei se foi exatamente isso, né? Mas teve um pouquinho de aumento aqui, de R$ 200 mil de aumento na liquidez do fundo. O fundo teve um giro de cota de 3,7%, né? E o número de cotistas encerrou a 164.500. O fundo mantendo ali praticamente a liquidez, né? Aumentando um pouquinho em relação ao mês passado. E em relação à carteira do fundo, a gente verifica que é um fundo de quase 1,9 bilhões de imóveis, né? Mais 75 milhões aqui em aplicações, o que dá quase 2 bi em ativos, né? Obrigações do fundo atual, 268 milhões e mais esse 1 milhão e 800 aqui, então praticamente 270 milhões em obrigações, o que dá um patrimônio líquido então de 1,677 milhões de reais, né? 1 bilhão 677 milhões de reais, R$ 111,90 é o valor da cota patrimonial. Aqui para baixo são aí os financiamentos que o fundo tem, né, nos 3 imóveis, né, que o fundo tem aí financiamento. Um é o Fernão Dias Privalha, o Alianza Parque é o outro e o Castelo 57 é o seguinte aqui, são 3 CRIs indexados pelo IPCA, né, então pagando um pouquinho menos que se tivesse pelo CDI, mas o prêmio de risco aqui até que não é tão alto assim, mas em média aqui 7% que paga de prêmio de risco, né? E vencimentos 2031, 36 e 31. Então o fundo ainda tem uma dívida aí um pouco mais longa, né? E de entre 2024 e 2031, então é o maior peso ali de dívida que o fundo tem a pagar. Depois dá uma aliviada aí 2031 para frente, começa a aliviar um pouquinho. Em relação aos indicadores operacionais, a gente verifica que o fundo está com uma receita média de aluguel abaixo do valor em relação ao mercado, né? Normalmente, o que a gente verifica aqui no ano passado que estava com uma receita maior do que a média de mercado, e esse ano aí, então, praticamente todo o ano, né, com um valor de mercado aí do aluguel menor do que o valor de aluguel menor do que o de mercado. Assim como também a taxa de ocupação, né? Então, a partir de junho, né? Junho estava praticamente parelha com a taxa de ocupação média de mercado, mas julho e agosto abaixo da taxa de ocupação média dos outros pares aí de mercado, tá? Mas o fundo segue se recuperando aí, né? Tentando reduzir essa vacância, né? Mas ainda está com uma vacância muito alta lá no Caxias Park. E a inadimplência praticamente nula aqui no mês de agosto. Dentro do portfólio, não teve muitas alterações também, né? Teve algumas reduções aqui em relação
longo, né, do ano em relação aos locatários, mas o fundo ainda tem 59 locatários dentro do seu portfólio, uma diversificação bem grande, só uma concentração maior no Tok Stock, né, de 15%, e as outras mais pulverizadas aí, os outros 58, um percentual mais pulverizado. O fundo também tem, a maioria dos seus contratos típicos, né, então acaba que o prazo médio aí dos contratos são menores, né, e o fundo está em diversos estados, aí, em praticamente todas as regiões do país, né, tem aqui então 7 estados diferentes, né, e o principal segmento é o e-commerce e transporte e logística. Aqui são as localizações, onde estão os imóveis, né? Então tem muitos imóveis aqui em Minas Gerais e em São Paulo, a maioria, né? Rio de Janeiro só tem um, que é o Caxias Park. Pernambuco também, Pará, né? E 2 lá no Rio Grande do Sul. E aqui é o prazo de vencimento médio dos contratos, então 78% vence a partir de 2026. A gente tem uma noção aí de qual é o prazo, de médio prazo praticamente, né? Já que o fundo não tem tantos contratos assim de longo prazo ou com mais de 10 anos, né? De duração. Então, médio prazo aí fundo com 78% dos seus contratos vencendo, que dá uma noção aí mais ou menos, né? De 4 a 5 anos para frente. Aqui é o índice de renovação, IPCA o principal, 78%, e GPM 22%. E aqui então os imóveis, né? Você pode, essa é a parte qualitativa do relatório, você pode baixar e fazer uma leitura mais detalhada, né? O fundo tem participações aqui integrais na maioria dos imóveis, né? Se não todos, mas a maioria ele tem participações integrais, exceto esse de Osasco aqui, 80% de participação, né? Mas os outros praticamente aí com 100% de participação, tem aqui localização, né? Taxa de ocupação, qual o principal locatário, então você tem todas as informações que você precisa saber aqui a respeito dos imóveis do VILG11, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do VILG11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Eu tenho aí o VILG11, 4% da minha carteira, né? E o VILG11 segue se recuperando aí, né? Os imóveis são bons imóveis, né? E está dentro da média de mercado praticamente aí da taxa de ocupação. Alguns fundos que a gente acompanha aqui está com quase 100%, né? De ocupação, mas o VILG aí teve uma queda maior numa saída aí em abril, março, abril, né? E aí segue se recuperando, faz parte do jogo, né? E aí o fundo tem que então prospectar, né, para poder ter uma taxa de ocupação pelo menos acima da taxa média de mercado aí, ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.